E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja lá a hora que você está vendo esse vídeo, né? Para quem não me conhece, eu sou o professor Ricardo, sou professor de matemática e física do Oficina de Exatas. Só que hoje nós não vamos ver nem matemática nem física, fiz esse vídeo aqui para trazer alguns pontos importantes para vocês que vão prestar concurso público para as carreiras militares, especialmente das Forças Armadas, né? Que é a Lei 13.954/2019, que trata da reestruturação da carreira e sistema de proteção social. Então, na verdade, eu vou trazer aqui alguns tópicos que interessam no momento para vocês que vão fazer concurso, seja lá para ESA, AMAN, AMAN não, porque a AMAN não tem concurso, né? SpaceX, Escola Naval, Colégio Naval, aprendiz de marinheiro, especialista da aeronáutica, AF, IPK, seja lá o que for o concurso que vocês vão fazer, que pode afetar diretamente vocês, certo? Então é só uma pincelada rápida do que tem realmente interesse para vocês no momento. Na verdade, no fundo, toda a legislação acaba tendo interesse, mas isso vai ser algumas coisas só vai dar interesse para vocês durante a carreira, só vai trazer efeito para vocês durante a carreira, outras coisas já pode começar a dar efeito desde dos concursos, né? Essa lei foi aprovada, foi publicada no dia 16 de dezembro, né, de 2019. E se vocês repararem, logo um pouco antes já tinha saído o edital para a Escola de Aprendiz de Marinheiro, né? E o edital esse ano trouxe 900 vagas para o concurso. Já é um reflexo dessa lei, né? Já que as Forças Armadas, né, para ocorrer essa reestruturação da carreira, ela abriu ao longo dos anos, né, há 4, 5 anos, a redução do efetivo de militares de carreira em 10%, certo? Então já faz parte desse processo de reestruturação da carreira a redução do efetivo, e essa redução começa nas escolas de formação. Se eu não me engano, o concurso desse ano, 2019, a aprendiz de marinheiro foi 1.000 vagas, ou um pouco mais do que isso, né? Agora já está o concurso, que a prova vai ser em 2020, já foi com 900 vagas, já fazendo parte dessa reestruturação da carreira, o enxugamento de militares ativos. Ativos não, de carreira. As Forças Armadas vai continuar com o mesmo efetivo, só que em vez de militares de carreira, vai abrir mão de 10% dos militares de carreira em favor de militares temporários ou de prestadores de tarefa por tempo certo, né, os famosos PTTC. Então, já é uma consequência dessa reestrutura, certo? Isso aqui eu copiei do Informex do Exército, que saiu agora dia 18 de dezembro, que são as premissas básicas da nova legislação, né? A reestruturar a carreira dos militares, não constituindo reajuste salarial. Então, o que está acontecendo é uma reestrutura da carreira sem reajuste salarial. O soldo do militar continua o mesmo, certo? O que houve dentro dessa reestruturação da carreira, o acréscimo do adicional de disponibilidade, que eu vou falar para vocês depois como é que funciona, disponibilidade, e houve uma acumulação dos percentuais do adicional de habilitação, certo? Que traz aí benefícios para aquele militar que vai se aperfeiçoando
na sua vida profissional, ele vai recebendo um acréscimo no adicional de habilitação. Então, não houve reajuste salarial, o soldo permanece o mesmo, porém, foi instituído o adicional de habilitação, de disponibilidade, e houve uma majoração do adicional de habilitação daquele que já é pago hoje. Outra premissa da nova legislação é priorizar a meritocracia e a experiência militar. Isso aqui está bem claro com a alteração desses dois adicionais, né? O adicional de disponibilidade prioriza a experiência militar e a meritocracia está sendo aqui no adicional de habilitação, certo? Atrair, reter e motivar o pessoal, né? É outra premissa da nova legislação. Aperfeiçoar e atualizar a legislação vigente, respeitando as peculiaridades das três forças. Então, às vezes, uma legislação, ela, com o passar do tempo, né, nós vamos ver aqui que teve leis lei do ano de 1964, que foi alterada, que é a Lei de Serviço Militar. Então, naquela época, existia a legislação era feita em relação ao que se existia naquela época, né? Hoje a sociedade evolui, então a legislação ela tem que sofrer um aperfeiçoamento, uma atualização, né? Se você pegar a lei pode publicar, vai ver que alguns pontos ela simplesmente trocou uma palavra que hoje é incompatível, né? Eu posso dar por exemplo, de um artigo ali que falava sobre o casamento, né? Um militar de carreira, quando ele fosse casar com uma pessoa estrangeira, ele tinha que pedir autorização ao ministro da Força, né? Hoje em dia, isso não configura para alguns até uma violação dos direitos humanos e tudo mais, né? Então, a legislação hoje ela simplesmente atualizou. Em vez de pedir autorização, o militar, quando for casar com uma pessoa do estrangeiro, ele precisa simplesmente avisar ao comandante da força, né? Lá falava que ele pedia uma autorização ao ministro da força. Primeiro que hoje já não existe nem mais ministro, né? Desde 1999, com o advento do Ministério da Defesa, não existe nem mais ministro nas Forças Armadas. São comandantes das forças, né? Então, obviamente, muita dessa legislação que foi alterada, às vezes é só para adaptar a nova situação da sociedade, né? E por último, espelhar as carreiras de oficiais e praças, certo? Então, o que houve? Houve alteração em várias das leis que tratam da carreira dos militares. A primeira e a mais importante das leis, né, que é o Estatuto, é o E1, né, que é a Lei 6880/1980, né, que é o Estatuto dos Militares. Então, ela sofreu bastante modificações, né? Uma das modificações fala sobre o militar temporário. Então, houve novas normas para com o militar temporário, certo? Algumas coisas que ficavam no mundo das ideias e gerava muita demanda judicial, tudo foi analisado, reestruturado e foram feitas essas alterações em relação aos militares temporários. Não diz, não é um assunto relevante para os senhores, é que vocês estão estudando para serem militares de carreira, né? Também houve revisão, foi aberta a possibilidade de revisão de reforma, né? O militar que for reformado a qualquer tempo,
a força pode chamar o militar para fazer uma revisão da sua reforma. Também não é uma coisa que diga tenha interesse para vocês no momento, né? Isso aqui para depois, quando você já estiver na força, é interessante, né? Vocês vão até ser orientados dentro das escolas, né, sobre isso. O rol dos dependentes foi reduzido ao núcleo familiar, né? Antigamente você podia botar até o periquito, gato, papagaio como teu dependente, né? Isso acabava vulnerando muito o sistema previdenciário, não só o sistema previdenciário, como o sistema de saúde também. Isso sofreu reduções ao longo dos anos e agora sofreu mais uma redução ao núcleo familiar, né? Então só seus dependentes diretos, né, que são cônjuges, filhos, né, estão amparados com o rol dos dependentes. A outra alteração importante, que essa já diz respeito a vocês, né, que a passagem para a reserva remunerada passou de 30 anos para 35 anos. Então, quem vai fazer o concurso aí já sabe que vai ter que pagar 5 anos a mais, né? É claro que existe formas de você diminuir esses 5 anos, né, das famosas guarnições especiais, né? Nós sabemos que a cada 2 anos que você passa numa guarnição especial, o seu tempo de serviço computado é de 2 anos e 8 meses. Né? Então, existem modos legais desses 5 anos serem reduzidos. Né? Para quem tem menos de 30 anos hoje, que está no serviço ativo, vai ter que pagar o pedágio, né, de 17% do que falta para você completar 30 anos, certo? É um pedágiozinho, mas também no momento também não tem relação com vocês, porque vocês querem entrar ou estão fazendo o curso aí, depende de quem está vendo o vídeo. Foi instituído também a cláusula de barreira, ou seja, o que é essa cláusula de barreira? Quem tem 35 anos de serviço ou os 30 anos mais o tempo de transição, ele vai ter que ter, né, não só esses 35 anos de serviço quando ele for se aposentar, ele tem que ter 25 anos de atividade militar também. E a legislação fala dos alunos do IME, da AMAN, né? Isso, como eu estou falando do Informex do Exército, ele está se relacionando só às as escolas do Exército, mas aqui você pode pegar seus correlatos tanto na Marinha quanto na Força Aérea, né? Então, essa cláusula de barreira, né, ela impõe que você não é um requisito mínimo para você ir para a reserva, você ter 35 anos de serviço. Você vai ter que ter também um determinado tempo de atividade militar. Esse aqui, hoje, a partir da legislação, a partir do dia 16, é 25 anos, mas isso aqui vai crescendo gradualmente até 2021, quando vai chegar a 30 anos. Ou seja, você que está fazendo o concurso hoje, vai fazer o concurso agora em 2020, quando você for se aposentar, não basta você ter 35 anos de serviço. Né? Você vai ter que ter, além desses 35 anos, 30 anos de atividade militar. Vamos dizer que você já trabalha de carteira assinada e você vai para qualquer escola de formação com 6 anos de carteira, certo? 6 anos de carteira. Então, de carteira assinada, isso aqui você está contribuindo para o INSS. Você já contribui há 6 anos para o INSS. Você passou no concurso, foi para a escola, você precisa de mais quantos anos para fechar os 35? Você precisa de 29 anos de serviço, né? 29 com 6 dá 35, fechou no tempo, posso pedir para ir para a reserva. Nesse caso, devido à cláusula de barreira, não. Porque além dos 35 anos que você já tem, você tem que ter 35 anos de contribuição, 6 por INSS e 29 no regime próprio. Você tem 35 anos de contribuição, mas você não vai ter os 30 anos de atividade militar. Então você vai ter que ficar mais um aninho.
mais um ano, certo? Até você fechar os 30 anos de serviço militar. Hoje não é assim, não existe essa cláusula de barreira. Até o dia 16 de dezembro não existia essa cláusula de barreira. O militar bastava ele ter 30 anos de serviço, certo? 30 anos de contribuição. Esses 30 anos ele poderia ter 5 anos da iniciativa privada, 5 anos de INSS e 25 anos de serviço no Exército, por exemplo, certo? Já era 25 mais 5 dá 30, 30 anos de contribuição, eu podia ir para a reserva. A partir de agora, tem que ter a cláusula de barreira, você tem que atingir o tempo de serviço e o tempo de atividade militar, certo? Outra mudança que houve no Estatuto foi o aumento da idade limite em cada posto de graduação, a famosa compulsória. No Exército é compulsória. No Exército é a famosa galinha preta, certo? A galinha preta é o quê? É a idade limite que um militar pode passar num posto de graduação sem ir para a reserva. Vou dar por exemplo, vamos dizer, um exemplo fictício, não sei quanto é que é essas idades, é uma coisa também que você não precisa saber de qual, basta olhar o estatuto, né? Então, vamos dizer que o camarada é primeiro sargento e por diversos motivos ele não conseguiu promoção, não teve tempo. Não interessa aqui. E lá no estatuto diz que para o primeiro sargento a idade limite dele é 50 anos de idade. Ou seja, ele não pode passar de 50 anos na graduação de primeiro sargento. Se ele chegar a 50, passou dos 50 anos na graduação de primeiro sargento, automaticamente ele tem que ir para a reserva. Ele vai ser compulsoriamente encaminhado para a reserva remunerada. É que nem, por exemplo, um coronel que tenha 54 anos e esse coronel ele é QSG, né? Ele não tem ECM, ele não vai sair general, mas está ali trabalhando e chegou na idade limite ali, chegou a 54 anos, ele quer continuar trabalhando, mas ele não pode porque a compulsória, a galinha preta, pegou ele chegou na idade limite, ele vai ser compulsoriamente levado para a reserva remunerada, certo? Então, houve aumento nessas idades limites para cada posto de graduação. Essa aqui, a mudança do estatuto, que talvez seja a que mais vai afetar os senhores que estão estudando para qualquer das escolas de formação, tanto da Marinha, do Exército como da Aeronáutica, né? Que, devido aos preceitos da Constituição Federal de 88 e do Estatuto da Criança e do Adolescente, foi inserido no Estatuto dos Militares o artigo 144A e 145. Em resumo, o que quer dizer isso? Aqui, esses dois artigos estão proibindo a matrícula em cursos, em órgãos de formação, né? ESA, EA, Escola Naval, Colégio Naval, SpaceX, IME, Escola de Aprendiz de Marinheiro, as escolas de fuzileiro naval, do candidato, né, da praça especial que tenha dependente, certo? Então, esses artigos aqui, ele proíbe a matrícula dos candidatos aos cursos de formação de terem dependente. Aqui, dependente se inclui filho, esposa ou companheira. Esposa, esposo, companheira, companheiro, certo? Então, expressamente agora está aqui nesses artigos a proibição de você ter dependente, né, de ser casado ou de ter união
estável antes e durante o curso de formação, certo? Se você quer casar ou teve filho durante o curso de formação, né, você está passível de ser excluído, né, do curso, né? Por exemplo, então, vamos dizer, um curso aí de maior duração, que no caso da SpaceX, fez a SpaceX, acho que é o... Você está na SpaceX, fez um ano, foi para a MAN, lá no segundo ano da MAN, deu problema aí, teve filho. Você, a partir do momento que você registrou o seu filho, você passou a ter dependente, você está passível de ser excluído do seu curso, e isso aqui é o que está escrito nesse artigo 145 aqui do Estatuto. Então você está passível de ser excluído sem ter direito a nenhum tipo de indenização do teu curso de formação de oficiais lá da AMAN. Então, atenção especial aqui para vocês que vão fazer o concurso, esse artigos 144A e 145 do Estatuto dos Militares, a proibição expressa agora de você ter dependente, ou seja, você ter filho, ou você ser casado ou constituir união estável, certo? Então, prestar atenção nessa situação aí, que agora é uma situação que está expressamente prevista em lei, certo? Aqui também, além do Estatuto, essas foram as principais alterações do Estatuto. Houve alteração na Lei 4375/64, que é a Lei do Serviço Militar. Isso aqui fala muito do temporário também, é uma coisa que não tem muito interesse para vocês aqui. Aqui, muito menos, a Lei 3.765, que fala sobre a Lei da Pensão Militar. Aqui também alterou a Lei 12.705/2018, que é a Lei de requisito para ingresso no curso de formação militar de carreira do Exército. Aqui fala somente do Exército. Aqui fala de quem vai fazer o QCO ou a escola de saúde, né, os médicos. Então, eles mudaram os requisitos do QCO, veterinários, médico, dentista, farmacêutico, que a idade limite para ingresso era de 37 anos, agora caiu para 32 anos. E se o médico for um especialista, ele já tiver a especialidade, essa idade limite passa para ser 34 anos. Também não diz interesse para vocês agora no momento. E a própria Lei 13.954, né, também, no artigo 18, ela inseriu o PANCOP, né, que é não lembro aqui se é programa, mas é o programa de... Eu esqueci o nome aqui, mas é um militar que está na reserva, né? E ele pode exercer atividades civis em órgãos públicos. O militar ele pode ser requisitado, né, voluntariamente, se ele quiser, obviamente, depois que ele foi para a reserva, recebendo 3/10 da sua remuneração, ele ia exercer atividade de natureza civil em órgãos públicos, né? PANCOP é atividade de natureza civil em órgãos públicos, né? Já existe o chamado PTTC, né? Que é o prestador de tarefa por tempo certo, que é o que? O militar que está na reserva e ele volta para uma organização militar para trabalhar ali como por um contrato de 24 meses, certo? Ele trabalha civil, ele não faz TAF, ele não faz TFM, não faz nada, né? Ele não desempenha nenhuma atividade militar, ele desempenha apenas atividades administrativas para a atividade aquela que ele foi contratado para exercer. Então, ele faz esse contrato e trabalha durante 24 meses, né,
podendo se prorrogar esse contrato, acho que por mais o contrato mais 3 ou 4 vezes, né? Então ele volta recebendo também 3/10 da sua remuneração, e ele não faz atividades militares, ele trabalha civil, trabalha paisano, só faz atividade administrativa para que ele foi contratado. Agora, a lei criou também, abrindo para que esse militar possa fazer esse mesmo trabalho, só que em qualquer órgão público, certo? Aqui eu esqueci de colocar, mas é interessante também, que o que acontecia? Você fazia um curso de formação, vamos dizer, lá o camarada fez o curso no IME ou na AMAN, certo? Ele fez o curso, terminou o curso agora em 2019. Ano que vem, 2020, ele está no primeiro ano dele de tropa, trabalhando lá. Chegou no final de 2020, ele desistiu, ele não quer mais trabalhar, ele não quer mais ser militar, vai uma outra coisa, passou em outro concurso, vai embora. O que acontecia com esse militar? Como ele só tinha um ano após a formação dele, esse oficial aqui, ele tinha que indenizar em money a União, porque ele saiu do exército, né, 3 anos, um tempo inferior a 3 anos que ele concluiu o curso, certo? Ele tinha que indenizar. Ele pode ir embora a hora que quiser, ele podia pedir demissão do serviço público a hora que quiser, só que ele tinha que indenizar, né? Se esse período de tempo fosse maior do que 3 anos, né, já acabou o curso de formação, ele não precisava indenizar a União, ele podia ir embora e tchau, né? Agora, isso aqui se estendeu também aos alunos da ESA, da EEA, né, aprendiz de marinheiro e por aí vai, certo? Antes só o oficial que poderia indenizar. O aluno da ESA terminou hoje, agora em 2019, o curso, ficou um ano, 2020 não quero mais. Ele pegava as coisas dele, não assinava o reengajamento dele, pegava a estrada dele e ia embora, pronto, não devia nada para ninguém. Agora não. Com o advento da Lei 13.954, ele vai ter que indenizar a União também antes de ir embora. Ele pode ir embora a hora que ele quiser. Só que durante 3 anos, né, então, lá, 2019, 2020, 2021, 2022. Lá, depois de 2022, ele pode ir embora a hora que ele quiser e ele não vai pagar nada para a União. Agora, se ele quiser ir embora antes de 22, ele vai ter que indenizar a União. Essa indenização é regulada por cada uma das forças. O Exército faz a sua regulação de como é que vai ser essa indenização. A Marinha dela, e aí, então, é uma situação que nós não sabemos como é que fica essa indenização. Mas ele tem que indenizar agora. Antes, só o oficial indenizava. Agora, o sargento que quiser ir embora, ele vai ter que indenizar também. E, fechando aqui esse vídeo, nós temos aqui o adicional de disponibilidade militar e o adicional de habilitação. O que é o adicional de disponibilidade militar? Então, antes lá de 29 de dezembro de 2000, nós que estávamos nas Forças Armadas, nós recebíamos o adicional de tempo de serviço. Esse adicional de tempo de serviço, o que acontecia? Quando você completava, cada ano que você completava um ano de serviço, você recebia 1% a mais de tempo de serviço. Certo? Em 29 de dezembro de 2000, a MP 2215, ela extinguiu esse adicional de tempo de serviço. Quem já estava no Exército, nas Forças Armadas, antes de 2000, teve o seu tempo de serviço congelado, certo? Ou seja, eu, por exemplo, eu recebia, nessa época, 7% de adicional de tempo de serviço. E passei a receber 7% de 2000 até agora, 16 de dezembro de 2019. Foi congelado para quem recebia,
E para quem entrou no Exército em 1º de janeiro de 2001, por exemplo, o que não aconteceu, mas é fictício isso aqui, a partir de 2001, quanto é que ele recebia de adicional de tempo de serviço? Nada, 0%. Quem entrou em 2002, 0. 2003, 0. 2004, 0. 2018, 0. Não recebia nada, certo? Esse adicional de disponibilidade militar é uma maneira que ocorreu de você valorizar aqueles que têm mais tempo de serviço e ele substitui para quem recebe o adicional de tempo de serviço. Então, o que aconteceu? Eu vou mostrar a tabela aqui, só um momento. Então está aqui a tabela, o nome certo também é adicional de compensação. Tem que acionar a caneta, né? Senão não escreve. É o adicional de compensação de disponibilidade militar. Então o que aconteceu? Foi separado aqui, os oficiais generais vão receber uma quantia e os oficiais e sargentos, subtenentes e sargentos vão receber outra quantia. Né? Você pegou aqui o coronel, que está lá no ápice da carreira dos oficiais, e o subtenente, que está no ápice da carreira das praças. Vão receber o mesmo percentual, 32%. Daí para baixo vai diminuindo, certo? O tenente-coronel recebe 26%, o major 20%, o primeiro sargento 20% e por aí vai, certo? Priorizando aqueles que têm mais tempo de serviço. O terceiro sargento começa com 6%. Depois ele passa para 12%, 20%, 32% e assim diante. Os cabos e soldados passam a receber 5% desse adicional de disponibilidade, assim como os alunos das escolas de formação, né? Passam a receber 5%. Antes não recebiam nada, agora recebem 5%. Certo? Então esse foi o adicional de disponibilidade. Ele está priorizando aqueles que estão mais tempo na carreira, e para quem já estava no serviço ativo, ele vem substituir o adicional de tempo de serviço. A partir de 1º de janeiro, ninguém ganha mais o adicional de tempo de serviço. Aliás, ninguém não. Vai continuar ganhando o adicional de tempo de serviço. Aquele militar, provavelmente, é um camarada que já está na reserva há muito tempo, que o posto de graduação dele, o adicional de compensação de disponibilidade militar, for menor do que o adicional de tempo de serviço. Um exemplo claro, você pega aqui um terceiro sargento QE, um terceiro sargento do quadro especial. Ricardo, o que é o sargento do quadro especial? É aquele camarada que entrou como soldado, cumprindo o serviço militar obrigatório, lá nos anos 80, no ano 90, fez o curso de cabo e acabou se estabilizando, certo? Na época existia um percentual para estabilizar, ele se estabilizou, depois ele saiu sargento QE, né? E foi embora para a reserva. Esse camarada, certamente, ele foi embora para a reserva com um adicional de tempo de serviço de 30%. Né? Aí ele vai substituir esse adicional de tempo de serviço de 30 por agora de 16, que é o que está previsto para ele? Não. Ele vai continuar com esse de 30, porque a legislação fala que nesse momento de substituição ele vai ficar com o que é mais vantajoso. Então ele vai permanecer com esses 30%, certo? E agora vamos ver o outro aqui, né, que é o adicional de habilitação. O que aconteceu com o adicional de habilitação? O adicional de habilitação é o quê? Você fazia, por exemplo, você saiu da ESA. Você fez a ESA agora. ESA ou AMAN, seja lá o que for. Você saiu da ESA, você recebia um adicional de habilitação referente ao seu curso de formação, que é atualmente de 12% do seu soldo. E isso vai permanecer, vai continuar, não houve alteração aqui, vai permanecer esses 12%.
Você saiu, você fez qualquer curso de especialização. Você sai da ESA ou da AMAN, você faz o curso de especialização básico. É tipo de um estágio seu na tropa. Quando você terminar esse estágio, você vai receber o valor relativo ao seu curso de especialização. Você acabou de fazer um curso de especialização. Então você passaria a receber 16%. Certo? Essa especialização ela vai sofrer gradualmente aumentos até 2023. Começa em 16% e vai terminar lá em 27%. Se você fez, quando você for segundo sargento lá ou capitão, você vai fazer o curso de aperfeiçoamento. Ia fazer o curso de aperfeiçoamento e passava a receber 20% lá do seu curso de aperfeiçoamento. Esse curso agora também vai sofrer os aumentos do seu percentual gradativo até 2023 e vai parar lá em 45%. Aqui tinha duas situações, né? Os sargentos da ESA não chegavam aqui, eles não faziam autoestudo categoria 2 nem autoestudo categoria 1. Aqui quem fazia o categoria 1 eram os oficiais que fizeram a ECM e foram aprovados no concurso da ECM. Os oficiais que não passaram no concurso da ECM, eles iam fazer aqui o CHEM, certo? A ECM é a Escola de Comando de Estado-Maior do Exército e o CHEM é o curso de Gestão e Assessoria de Estado-Maior, certo? Então, um ficava recebendo categoria 2, você poderia ter um tenente-coronel recebendo categoria 2 e outro tenente-coronel ou até mesmo um major recebendo categoria 1, certo? A partir de 2012, o Exército colocou em prática o CHQAO, o curso de habilitação ao quadro auxiliar de oficiais. Então, a partir de 2012, os sargentos, subtenentes e sargentos do Exército, começaram a fazer esse curso de habilitação. Esse curso de habilitação, até então, ele estava, para fins de remuneração, equiparado aos altos estudos categoria 2. Em 2015, o Exército baixou por meio de uma portaria, alterando o Chacal para altos estudos categoria 1, certo? Então, quem fez o Chacal estava ganhando 30% de adicional de habilitação. E esse adicional vai ser gradativamente sofrendo aumentos até julho de 2023, onde vai passar a receber 73%. E tem algum subtenente ou sargento que receba o altos estudo categoria 2? Sim, vai ter, porque quem não passar no Chacal, quem fizer o concurso e não passar no Chacal, vai fazer o curso de aperfeiçoamento de subtenente. Esse curso de aperfeiçoamento de subtenente é equiparado à categoria 2, certo? Então ele vai receber categoria 2 e o camarada que fizer esse aqui, ele já sabe que ele não vai concorrer à promoção ao QAO. É igual, né, como eu falei lá, estava escrito lá, espelhar de carreira, né, é igual o oficial que está aqui e não passou na ECM. Ele não fez a ECM, ele sabe que não vai concorrer à promoção ao generalato. Só concorre à promoção ao general o oficial que fez a ECM. O oficial que fez o CHEM, ele não concorre ao generalato, certo? Então, aumento gradativo do adicional de habilitação, certo? Então, pessoal, é isso aí, né? Espero que tenha sanado algumas dúvidas de vocês aqui que tinham dúvida. Eu trouxe os principais pontos aqui que interessam para vocês, né? Atenção especial para essas situações do dependente, do casamento não estável
e das indenizações daqueles que decidem ir embora depois do curso de formação, certo? Então, qualquer dúvidas, eu estou aqui, que quiserem, podem perguntar, né? Alguma coisa que ficou obscura ainda, né? Podem perguntar, eu respondo sobre qualquer outra parte aí, certo? Então espero que tenha sido de valia para vocês aí e até a próxima.